Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aulinha aqui do nosso curso Valentina, aula de número 4. Na aula de hoje, a gente vai estar fazendo juntos o nosso molde base das costas e da manga, tá bom? Para quem perdeu as aulas anteriores, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês estarem acompanhando desde o início. Então, bora pro vídeo? Então, pessoal, para a gente abrir a nossa modelagem da aula passada, a gente vem em abrir e vai vir aqui onde a gente salvou ela e dá 2 cliques sobre ela, que já carregou o meu molde base, tá? E então eu vou, pessoal, fazer uma pequena mudança no meu molde base, porque eu resolvi pôr uma pence aqui na cintura para mostrar para vocês, na hora da gente extrair a modelagem, como que a gente faz para extrair uma roupa com pence, tá bem? Mas o meu molde base, ele é sempre esse, tá? Uma pence já tô fazendo mais modelos, tá bem? Então vamos fazer essa alteração, se vocês quiserem fazer junto essa alteração, a gente faz, tá? Então a primeira alteração que eu tenho que fazer para fazer uma pence é aumentar 3 centímetros na minha cintura. Então eu venho aqui na cintura e coloco mais 3 e dou um Enter. Ele saiu aqui um pouquinho para fora. Se a gente quiser, a gente pode fechar aqui com linha do A9 até aqui, do A3. Fechamos. E o que a gente faz agora? Agora a gente tem que marcar a altura do nosso busto, né? E a medida do entreceio. Então aqui a gente vai fazer primeiro a medida a altura do nosso busto, tá? Eu vou marcar aqui. Perdão, primeiro a largura do nosso entreceio. Então venho em função, venho aqui na lista e digito entreceio. Ele vai me dar a medida completa, eu divido por 2. Aí vou fazer a marcação. Aqui está o meu entreceio, tá? Aí a partir daqui eu vou fazer então a medida do nosso busto, a altura do busto. Só que para mim fazer, eu não quero fazer linha, que eu teria que utilizar esse ponto, a distância e ângulo. Eu não quero fazer linha não, pessoal. Então eu vou aqui na base, na cintura, e vou daqui do A1 até o A9, pode ser? E vou fazer a mesma coisa, vou pôr o entreceio e divido por 2. Dou um OK e pronto. Aí aqui, então, eu vou vir aqui fazer um ponto a uma distância. Clico do A14 até o A15, venho em fórmula e coloco a altura do seio. Altura total e dou um OK. Então aqui ele me deu a altura total. Dessa altura total, eu não vou fazer a pence até aqui. Eu vou diminuir 3 centímetros. Então eu pego aqui um ponto a uma distância, clico do A16 até o A15 e ele vai ser uma regra. Eu vou caminhar 3 centímetros para baixo. Então essa aqui vai ser a altura da minha pence, tá? Essa largura aqui é o entreceio e essa altura é a altura do busto. A altura do busto é o A16, tá? Aí a gente abaixa 3 centímetros, que vai ser a altura da nossa pence. Na pence, a gente vai selecionar um ponto a uma distância. Vou fazer aqui do A15 até o A9, eu vou caminhar 1,5 cm para fazer minha pence. Seleciono de novo e vou do A15 ao A1 e vou andar 1,5 cm. Então aqui eu separo um pouco aqui para mim ver os pontos certinho, tá? Pessoal, vocês viram que aqui eu fui do A15 até o A1 e o ponto fez aqui. Se eu tivesse vindo do A1 até o A15, esse ponto teria feito aqui, tá? Então ele leva em consideração a nossa direção, tá? E agora a gente usa as linhas para ligar essa pence, né? Vou aqui do A19 ao A17, seleciono a linha de novo, e do A17 ao A18. Então aqui a gente fez então uma pence no nosso molde base. Essa pence vai ter que se repetir lá nas costas. Então vamos fazer as costas agora.
a gente tem duas maneiras. Ou a gente clica aqui em adicionar nova peça de modelagem, aí vai abrir uma nova abinha aqui. Aqui a gente só tem blusa simples aula, tá? Aí quando a gente faz essa nova peça de modelagem, a frente ela fica apagadinha. Então se a gente tem que dar algum confere, ver alguma medida, a gente tem que estar vindo aqui trocando a peça, né? Então ela é um pouquinho mais chatinha, né? Deixa um pouquinho mais longo assim o processo. Só que dá para fazer perfeitamente desta maneira, tá? Porque assim você vai fazer a outra peça e evita de estar mexendo nessa que está pronta também. Mas eu vou ensinar a maneira em que a gente vai deixar tudo lá juntinho aqui, tá? A gente tem que criar um ponto inicial para a parte das costas. Como que a gente faz isso? A gente vem em ponto à distância, clica nesse A2, Shift e andamos aqui para o lado. Mais ou menos, acho que essa distância aqui tá boa. 12 centímetros. Vou arredondar para 12. E dou um OK. Então, esse A20 vai ser o nosso ponto inicial para as costas, tá bem? É bom que a gente já vai pegando aqui as medidas e já vai fazendo tudo certo. Vamos traçar, então, o comprimento até a cintura, a altura do corpo, né? Então, a gente vai pegar aqui do nosso A20 e vamos em fórmula, Alt, Core. Altura do corpo, dá um OK. A altura do corpo, hoje. A altura do corpo não foi. Vamos lá. Altura do corpo. OK. Agora vai. Depois da altura do corpo, a gente vai fazer, então, a largura das costas. Então, a gente faz outro ponto do A20. Anda para o lado com o Shift. Função. Costa aqui. Largura das costas, a gente vai dividir por 2. Tá? Um OK. Beleza. Aqui a gente, então, vai fazer já a marcação da altura do nosso busto. Então, vou de um ponto ao outro. A gente vai repetindo quase o processo, né? Altura do busto. Tá certo? 24. Dá um OK aqui. Aí a gente vai, largura do busto. Shift. Largos. Divide por 4. Dá um OK. Dá um OK. Certinho, né, pessoal? A gente vai fazer, então, o pontinho aqui da largura das costas aqui na altura do busto, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Deixa eu só ver qual a medida. Tem 24 centímetros. Aqui até aqui. Vou fazer com a fórmula, pessoal, por causa da graduação. Eu tava esquecendo já. Se você não está fazendo graduação, você pode usar aqueles pontos tranquilamente, tá? Mas como a gente está fazendo para graduação, a gente é obrigado a usar fórmula, tá bom? Porque na graduação da gente, nas outras medidas, ele vai usar fórmula. Se a gente usar o número direto, na outra graduação ele vai usar os números que a gente utilizou nesse tamanho. Ele não vai fazer as alterações de tamanho, tá? Então a gente tem que ter esse zelo. Caída aqui do ombro das costas. Aqui eu vou fazer um ponto à distância. Olha, nas costas eu já não costumo fazer muita linha. Vou do A22 ao A25, a largura das costas. Vou aqui, cai ombro C, que é a caída das costas, né? É 3 centímetros na minha modelagem. Na frente eu caio 4 e nas costas eu caio 3 centímetros, tá? Lembra que eu falei pra gente achar o meio aqui da nossa cava? A gente tem aquele truquezinho, né? Que eu fiz a altura do busto, divide por 2, daí menos 2. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Fazer aqui um ponto a uma distância. A gente clica aqui, que a gente quer achar o meio da cava. E vou pôr Alt Bus. Alt Bus, se eu for dividir ele
por 2, menos 13 dividir por 2, ele vai dar 22,5. Então, é aquilo mesmo que eu falei para vocês. Então, a gente primeiro divide por 2 e aqui a gente vai dividir menos 1,5. Tá? Já vou fazer a fórmula ali com vocês. Aqui na minha calculadora. Pessoal, fui abrir ali a calculadora, acabei abrindo um monte de coisa ali. Aí vai ter esse corte no vídeo, tá? Mas vamos fazer aqui de novo. A minha largura das costas é 21, menos 3 centímetros da caída do ombro e divide por 2. Tem que dar 9 centímetros, tá? Aqui, para a gente achar o meio, então, a fórmula vai ser o seguinte. Vai ser... Aqui a gente clica em fórmula. Altura do busto, tá? Vamos dividir por 2 primeiro, menos os 3 centímetros da caída do ombro. Agora aqui deu 9 centímetros, deu certinho, tá? Então a gente tem que estar dando essa conferência que aqui para achar o meio, ele tá com esse probleminha dentro do Valentina, tá? Mas a gente consegue resolver aqui. Então dá um ok. Então aqui deu certo, tá? Achamos o meio. Então aqui a gente tem que fazer, então, a largura da cintura mais 3 centímetros. Já vamos fazer o ponto, então. Vamos pegar o ponto à distância, clica no A21, com o Shift a gente vai. Em função, largura da cintura. Divide por 4, 20 com 75, tem que dar 23, né? Mais 3. Ok. Então, aqui a gente já tem a nossa cintura com o aumento da pence. Aqui a gente já pode até fazer a linha, ó, e fechar a nossa lateral, ou vocês fecham da outra maneira que eu ensinei também, né? Que eu fechei a frente tudo com uma curva. Essa eu vou fazer diferente. Agora a gente tem que fazer, então, os decotes, né? Então, vamos fazer a largura dos decotes, a mesma coisa. A gente vem um ponto e outro, a gente vem aqui, função, lar, decote. 7 centímetros para essa modelagem, a gente dá um ok. Para a parte das costas, a gente não vai aumentar nada. Aqui a gente vai descer um padrão de 2 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer essa marcação do A20 ao A23 de 2 centímetros. Conforme a necessidade, a gente vai mexendo aqui, tá? Mas é mais ou menos um padrão ali das modelagens. Então, a gente vai fazer ali o ponto entre XY e XY, né? Pra gente estar marcando aqui essa cava, pra gente fazer ela bem certinho, igual a gente fez lá na frente. Vem aqui na linha e a gente fecha esse retângulo. Fechamos o retângulo. Então, agora a gente vai ligar também a linha, a gente vai ligar a cava até a caída do ombro. E o último ponto aqui que a gente já vai fazer para mexer com as curvas vai ser a seguinte. Aqui não precisa ponto, tá certo. Perdão. Então, a gente já vai aqui para as curvas, tá? Vou pegar a curva simples, vou sentido horário do A30 ao A29. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. E a gente vai trabalhar essa curva aqui. Que acho que ficou uma curva já bonita, tá? E a gente vem para o ombro. O ombro a gente vai primeiro fazer uma linha daqui até aqui. E daí a gente vai para a curva simples, que a gente vai fazer a curva simples do A27 ao A24. Isso, olha que bonito. Se vocês quiserem fazer a linha do A27 ao A25 para ver como que tá essa cava, ó, a gente já enxergou o desenho da cava. Então agora a gente vai fazer a pence também, né?
fazer a pence das costas. Então, a pence das costas, a gente vai fazer, então, marcar aqui a medida do entreceio também. Vamos pegar no ponto do A20 ao A22, função, entreceio, divide por 2. Pronto. Do aceio, do entreceio, né? Aceio, a gente vem em ponto a distância e faz a altura do seio. Então, ok. Então, tá. Aqui é a nossa base pra gente se apoiar nela, tá bem? E aqui, pra gente fazer a pence das costas, ela vai ser mais alta do que a pence da frente. Ela vai ser mais alta 2 centímetros. Então, aqui à frente, a gente abaixou 3 centímetros da altura do seio. As costas, a gente vai abaixar só 1. Então, a gente faz aqui. Já deixa eu fazer o ponto aqui embaixo na cintura do entreceio. Dividir por 2. Ok. Então, aqui eu vou descer 1 centímetro. E agora a gente vai fazer aqui a marcação das larguras. Do A34 ao A28 eu vou andar 1,5 centímetro. E do A34 ao A21 também vou andar 1,5 centímetro. Ok. Deixa eu separar aqui as pontinhas, fica mais fácil. E agora a gente faz a ligação com as linhas, né? Só separar aqui esses pontos aqui também. A37 ao A35 e A35 ao A36. Então, as nossas costas estão completa. Esse daqui é o nosso molde base, tá? Correções de ombro, isso daqui já é outra aula, tá? Por enquanto aqui é o molde base que a gente está trabalhando. Eu tá fazendo a manga dessa medida, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa. Vou lá em ponto a distância. Vou clicar aqui no A22 e vou andar aqui para a lateral. Esse tamanho aqui tá bom, vou deixar 14 centímetros arredondado. Então, ok. Então, a partir daqui eu vou fazer minha manga. A primeira medida que eu vou fazer da minha manga vai ser a altura da minha manga, né? Então, vamos fazer aqui o ponto à distância, clicar no A38 e vou descer e vou em função. Comprimento da manga curta. Vou fazer uma manga curta. 25 centímetros, dou um ok. Nessa mesma linha aqui do comprimento, eu já vou marcar a parte superior da minha manga. Então, eu vou fazer aqui um ponto entre outro ponto e vou vir aqui e vou escolher. Superior da manga. 14 centímetros, dou um ok. Aqui na parte superior da manga, aqui a gente anda na largura dessa manga, é a metade da medida das costas, tá? A largura é a medida das costas dividido por 2. Então, a gente vai em ponto a distância, vem para o lado e vem em largura da costa dividido por 2. Então, ok. E aqui a gente vai fazer de novo o nosso ponto a distância para fazer o comprimento da manga curta. A mesma coisa, pessoal, eu tenho que fazer os pontos por causa da graduação, né? Se não fosse a graduação, a gente usava aqueles pontos perpendicular para estar evitando de fazer tanto ponto, tá? 14. Então tá. Aqui a gente faz a linha para fechar a nossa barra da manga, né? Vai ser o limite da nossa manga. E aqui esses 14 centímetros que a gente marcou aqui no comprimento,
a gente vai dividir ele por 2 também, tá? Então, a gente vem aqui em ponto, entre pontos, vem aqui, vem em função, né? Superior da manga e divide por 2. Do outro lado, a mesma situação. A gente vem em função, superior da manga, divide por 2. Dá o ok, ok. E a gente pode fazer as linhas aqui, tá? Então, vamos fazer as linhas para ficar mais fácil a compreensão. Vou dar um zoom aqui na minha manga. Aí fica mais fácil de trabalhar agora. Agora aqui nessa linha aqui do meio que a gente criou, a 44 a 45, a gente vai achar o meio dela, tá bom? Então aqui 21 centímetros é a largura das costas, então a gente vem aqui do A44 ao A45, função, largura cos, divide por 4. E dividido por 2, divide por 2 dá 21. 21 divide por 2 de novo, 10,5, tá? Então, aqui dá um ok. Então, aqui a gente achou o meio já da nossa medidinha das costas. Aqui a gente vai colocar a largura do punho da manga curta. Então, a gente vem em ponto aqui, entre os pontos, funções, lar, C, que é da manga curta. 33 divide por 2, são 2 lados, né? E aqui a gente dá um ok. Pode vir já na linha e pode fechar aqui, tranquilo. Agora a gente vai fazer as curvas para modelar a nossa manga. Então a gente vem na curva. Opa, esqueci de fazer a saída aqui. Então vou aqui em um ponto a distância, vou do A6 ao A5 e vou sair 1 centímetro. Eu estava esquecendo aqui, né? Que nas costas a gente aumenta 1 centímetro. Agora sim eu vou lá na curva. Lá na curva eu gosto de ir em caminho curvado. Mas você pode ir em curva simples. Em curva simples basta você ir do A38 ao A43 e ir modelando essa curva, né? A linha tem que passar dentro aqui, ó, da bolinha do A48. Mas igual eu falei para vocês, quando a gente faz a graduação, às vezes mexe muito nessa linha, né? Então, por isso que eu gosto de prender o caminho curvado aqui no meio. Então, se você acha mais fácil trabalhar com a curva simples, você pode estar fazendo tranquilamente, tá? Eu vou trabalhar aqui com o meu caminho curvado. Então, eu vou sentindo horário, do A38 ao A48 e A43. Eu faço primeiro as costas e já vocês vão ver o motivo que eu faço as costas primeiro, tá? Então, vou dar um zoom aqui pra gente modelar essa manga. Vou mais pra cá. Então tá. As minhas costas eu já modelei ela, tá? Eu acho que ficou bom assim. E agora a gente vai modelar a curva da frente. A curva da frente, a gente vai fazer ela anti-horário. Poxa, Cláudia, mas você não estava falando até agora que curva tem que ser no sentido horário? Vocês vão ver o porquê que a curva da frente a gente faz no sentido anti-horário. Então, eu venho aqui do A43, vou no A46 e A38. Se for curva simples, a gente vem direto do A43 ao A38 e vai modelando, tá? Já vocês vão entender o motivo. Então, a gente modela aqui também a nossa manga da frente. Então tá, aqui a nossa manga então já está modelada. A primeira curva, que é a da frente, está anti-horária e a curva da parte de trás está horária.
Agora a gente tem um outro truquezinho, já eu explico aqui o motivo dessa modelação aqui das curvas, tá? A gente tem um outro truquezinho aqui, que eu vou ensinar para vocês, que é para a gente fazer a barra. Na hora que a gente vai levar esse molde para fazer os detalhes, a gente vai colocar margem de costura, né? Só que a margem de costura do Valentina, ele não me dá aquela saída aqui para fora para a gente fazer a dobra do tecido e a barrinha não ficar franzida. Então, assim, o Valentina, ele não me dá essa opção para eu fazer essa saída para a dobrinha da costura, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai descer aqui. Eu vou deixar uma dobra de costura de 2 centímetros para as barras. Então, eu já vou aumentar esses 2 centímetros aqui. Então, eu venho em ponto, vou do A39 e desço 2 centímetros. E aqui do A42, eu desço 2 centímetros. Aqui eu vou fazer a linha 50. E aqui eu vou espelhar, né? Aqui eu tenho a largura do punho, né? Então eu vou aqui em fórmula, clico aqui e aqui, vou em fórmula, eu vou pôr lar, pum, curto. E vou pôr aqui dividido por 2, né? Vou dar um OK. Aqui no dividido por 2, eu vou colocar aqui mais 1. Para aumentar para 17 centímetros. Aí eu venho aqui na linha e vou no A17. E aqui eu faço. Essa daqui já vai ser a minha margem de costura, tá bem? Pra gente dobrar essa barrinha e fazer a interna, o acabamento. Lá na hora de fazer os detalhes, eu vou estar extraindo sem extrair essa barrinha de costura para vocês verem a diferença que eu tô falando, tá? Então, por isso que eu já faço aqui manual essa parte aqui, tá bem? Então, vou tirar o zoom e agora a gente vai espelhar essa manga aqui. Antes de espelhar, a gente vai vir aqui no A38 e eu vou aumentar essa largura aqui. Lembra que eu deixei só com 14 centímetros de distância deste ponto até este? Eu vou espelhar a manga, eu vou abrir ela, eu vou desdobrar. Então, se eu desdobrar, ela vai vir para cima das costas. Então, a gente desdobra ela e eu vou pôr 30 centímetros, para a gente garantir, né? 30 centímetros é o suficiente. Então, a gente vai espelhar essa manga. Como que a gente vai espelhar? Aqui em operações, a gente tem essas duas ferramentas para espelhar a manga. Temos a primeira que é espelhando o objeto através de linha e temos essa que é espelhando o objeto através do eixo. A gente vai estar utilizando hoje o eixo, tá? Então, a gente vai clicar sobre ele e a gente vai... Deixa eu dar um zoom aqui. E a gente vai estar, então, selecionando o pico aqui do meio da nossa manga. Então, a gente aperta aqui, segura o Ctrl, porque a gente vai selecionar mais de um ponto. A gente clica aqui na curva da frente, a cava da frente que está anti-horário. A gente clica nela. Clicamos aqui no ponto onde a curva termina. A gente clica aqui no A17, que é a largura do punho. A gente clica aqui no A51, que foi o aumento da costura. E a gente clica aqui no A49. Aí a gente solta o Ctrl e dá o Enter. Ele ficou verdinho os pontos que a gente selecionou. E agora, o que eu faço? Esse ponto que a gente fez é o ponto espelhando objetos através do eixo. Então, a gente tem que falar para ele qual que é o eixo que a gente quer. O eixo é esta linha central aqui. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente selecionou o A49, eu vou utilizar o eixo A39, que vai ser esse eixo central. Então, eu clico sobre ele. Ele vai me dar essa janelinha só para me informar os pontos que eu selecionei e a gente vai dar um OK. Dando esse OK, ele me deu aqui, ó, refez a curva aqui e me deu os pontos que eu selecionei. Pessoal, lembra que aqui a gente fez a curvinha anti-horário? Agora que a gente espelhou ela, ela ficou no sentido horário.
Então, por isso que a cava da frente a gente faz sentido anti-horário. Então, agora vocês entenderam o motivo, né? Então, aqui eu vou fechar os pontos, vou lá na linha e vamos fechar esses pontos. Fecha e fecha aqui. Mais uma linha aqui para a gente fazer essa marcação aqui de onde é a altura da manga, né? E aqui, para a gente não se confundir agora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode clicar em cima dessa curva, clicar com o botão direito nela, em opções. Aí, opções, a gente vai fazer o seguinte, não é aqui não, não tem problema, a gente vai aqui, primeiro, a gente vem em operações, eu fiz errado, eu fui afobada, a gente vem em operações, clico nesse olhinho aqui e vou clicar nessa curva que a gente fez anti-horário. Vou dar um Enter e ele vai me dar essa janelinha perguntando novo grupo. Eu vou colocar o nome desse grupo de... novo grupo, eu posso pôr invisível. Invisível e dou OK. Porque é as linhas que eu quero deixar invisível, tá? Ó, mas eu coloquei essa linha no grupo invisível, mas ela não ficou invisível. O que eu faço? Aqui embaixo, ó, no grupo de visibilidade, a gente tem aqui o grupo invisível que a gente criou. Então, a gente clica em cima desse olhinho que a gente não quer ver. E sumiu a nossa linha anti-horário, tá? Então, aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que marcar qual lado é a frente e qual lado é as costas para a gente não se perder, não é mesmo? Então, a gente pode fazer simplesmente aqui um ponto à distância. Eu gosto de pegar sempre aqui do centro e fazer aqui essa marcação aqui. Vou deixar só uns 2 centímetros. Deixa eu ver como vai ficar. 2 centímetros está perfeito. Vou dar um OK. Então, aqui ele vai ficar essa marcação aqui que eu vou deixar para marcar a nossa frente, tá bom? Então, aqui a gente terminou de fazer as nossas modelagens. A gente fez frente, costa e manga. E agora, então, a nossa aula de hoje, ela chegou no fim, tá? Para a gente não estender muito, não deixar a aula muito cansativa. Na próxima aula, a gente vai estar, então, extraindo essa modelagem, vamos estar fazendo os detalhes, colocar a margem de costura, colocar as nossas identificações da peça, os nossos rótulos, tá bem? Então, eu quero agradecer muito quem ficou até aqui, quem está curtindo essa aula. Espero que vocês voltem, curta, comenta e compartilhe essa aula com quem também tem sede de conhecimento, tá? Eu aguardo vocês até a nossa próxima aula. Um muito obrigado e até logo!